Olá, aqui estou eu, mais uma vez em nossa jornada de leitura da Bíblia. Hoje eu comento o Salmo 119 na sua parte final, mas eu quero destacar alguns aspectos introdutórios a esse Salmo, o Salmo 119, para que nós o leamos bem. Mas antes, quero perguntar a você, como é que vai a sua leitura da Bíblia? Está em dia? Eu digo isso porque muitas pessoas se perdem no caminho. Algumas se perdem no caminho porque querem estar sempre me acompanhando, nos acompanhando aqui no ritmo de todos, mas cada um tem a sua história, sua vida, sua disciplina, suas dificuldades. O importante é que você comece e termine. Então, se porventura você está um pouco atrasado, não fica correndo atrás do atraso. Leia sempre na semana em que nós aqui nos encontramos. Anote o que você não conseguiu fazer. E depois você vai recuperando. Se você ficar cada semana recuperando o que você perdeu, não vai chegar nunca junto ao final permanentemente conosco. Nós já lemos a primeira parte do Salmo 119 e hoje vamos ler a segunda parte. No entanto, eu quero usar esse tempo com você aqui para falar de algumas características do Salmo 119. Isso na primeira parte do nosso estudo hoje. Na segunda parte do nosso estudo, eu farei alguns destaques e comentarei alguns versículos, não muitos, mas alguns. Começo dizendo que os salmos são, na verdade, uma oração, ou uma coletânea de orações. Isso é importante, muito importante, termos em mente. O salmista aqui está sempre orando. Ele fala a Deus. Todas as suas falas são dirigidas a Deus. Portanto, eu mesmo escrevi uma Bíblia de Estudos que vai ser proximamente publicada, se Deus quiser, pela Sociedade Bíblica do Brasil, e eu considerei cada um desses momentos, dessas estações, dessas estrofes do Salmo 119 como uma oração. E sempre comento da estrofe, aquela oração principal, conquanto muitas vezes a oração seja a mesma, repetida de diferentes formas. Então, eu estou me baseando num livro muito interessante de um autor chamado James Mays, no qual ele faz uma interessante introdução ao Salmo. Esse livro se chama Psalms an Interpretation, Salmo, uma interpretação. Você pode ver a capa aí e pode adquirir. Só está ainda, por enquanto, em inglês. O que eu aprendi ali neste comentário, além dessa minha percepção pessoal da leitura, que foi a descoberta magistral ao preparar a Bíblia das orações, que todo o Salmo 119 é uma oração. E não mais importante também afirmar o seguinte, preste bem atenção, o Salmo é sobre a palavra de Deus. Na verdade, são 167 versículos que dizem a mesma coisa de forma diferente. Eu fico imaginando o grande exercício do autor. Eu, quando fui fazer um comentário, tive minhas dificuldades de dizer coisas novas, porque os salmos, na verdade, as estrofes desse salmo, na verdade, dizem a mesma coisa com outras palavras. Eu vou adentrar um pouco mais a esse aspecto. Assim, este salmo, como nós sabemos, é uma espécie de acróstico, isto é, cada seção do salmo é começada com uma letra do alfabeto hebraico. Algumas versões tiraram esse subscrito, essa parte inicial, essa informação preliminar, ok. Mas as Bíblias, em sua maioria, ainda trazem lá a letra do alfabeto hebraico. É claro que você não precisa saber qual é esse alfabeto, mas é importante saber que é um livro em forma de um acróstico, letra por letra, cada letra com 8 versículos, tudo muito organizado. Impressionantemente, a estrutura deste salmo é única em toda a literatura bíblica. Este salmo, então, em 22 letras, tem 8 palavras-chaves, 8 temas. Os temas são, importante você lembrar disso, lei, decreto ou decretos,
estatuto ou estatutos, mandamento ou mandamentos, ordenança ou ordenanças, palavra, preceito ou preceitos e promessa. Todo o Salmo, todas as estrofes do Salmo 119 são exclusivamente sobre estas 8 palavras. Até podíamos dar o título desta nossa aula de As 8 Palavras do Salmo 119. Lei é Torá, nós conhecemos bem. Lei é o conjunto dos mandamentos de Deus para o nosso bem-estar. As que vêm em seguir têm aspectos dessa lei ou são sinônimos dessa lei. Decreto e estatuto e mandamento, lei, decreto, estatuto e mandamento são as exigências que Deus faz. Palavra, preceito, promessa são aquilo que Deus fala e nos traz conforto e direção. Lei, decreto, estatuto, mandamento e ordenança demanda obediência. Palavra, preceito, promessa demanda meditação e recepção. É importante termos esses elementos completamente em mente para lermos bem os Salmos. Algumas pessoas ficam buscando as distinções entre lei, entre decreto, estatuto, mandamento, ordenança. Eu já disse aqui. São a mesma coisa, são aspectos da lei. Decreto é a maneira com que a lei toma uma forma. Estatuto é o conjunto de princípios que subjazem a esta lei. Mandamentos são as especificações destes decretos. As ordenanças são as instruções a serem seguidas para cumprirmos a Torá, para atendermos às exigências. De igual modo, palavra, que é um termo-chave, é a mesma coisa que preceito. Aqui é Deus falando. Claro que a lei, decreto, estatuto também é, mas uma outra perspectiva aqui é como se fosse uma palavra viva de Deus. Palavra, preceito, promessa. São palavras que nos convidam a refletir, a meditar e a seguir. Também quero dizer ainda um pouco mais que todo o Salmo 119 não é um salmo cantado, é um salmo para ser lido. A ideia é que alguém lesse para o outro e depois se lesse na congregação, sempre em voz alta. Podemos mais uma vez reafirmar que o Salmo 119 é um salmo sobre a palavra de Deus. Será que nós podemos, aí nesse palavra de Deus, colocar a nossa palavra Bíblia? Não e sim. Não, porque a Bíblia não existia ainda. Não existia sequer a Bíblia que nós chamamos de Antigo Testamento. Tanto é que o Salmo faz parte dessa Bíblia, estava em formação. É importante a gente ter esse elemento bem em mente diante de nós. Mas sim, porque ela contém todas as instruções de Deus para a nossa salvação, para a nossa santidade, para o nosso conforto. Então, nesse sentido, podemos dizer que as Escrituras tomam a forma, são a forma da palavra de Deus. E o Salmo 119 é um exemplo dessa forma, dessa manifestação. Então devemos sempre ter em mente esses aspectos para que nós possamos crescer. Então é importante, ao lermos o Salmo 119, que nós consideremos ainda mais algumas coisinhas. Primeira, tudo que nós lemos no Salmo 119 é importante, porque vem de Deus. A fonte divina deve nos levar a valorizar, a entronizar essa palavra de Deus para nós. A importância desse salmo, logo a importância da palavra, é porque essa palavra vem de Deus, não é uma criação nossa. A segunda menção que quero fazer é que este salmo, como todos os demais, ou essa palavra, ou essa lei, ordenança, mandamento, como quisermos chamar, demanda obediência e fé.
Em outras palavras, porque vêm de Deus, não são para ser questionadas, mas aceitas. Não são para ser pensadas, mas cridas. São elementos importantes. É claro que sabemos que crer e pensar não andam em linhas distintas, como se fossem coisas antagônicas, mas para mostrar que aqui o Salmo é um objeto de meditação, contemplação, de oração. É importante, repito, porque vem de Deus. E quando nós nos deparamos, então, com este Salmo, temos que nos lembrar que a lei de Deus, a palavra de Deus, a promessa de Deus demanda de mim e de você obediência e fé. Senão, nada vai acontecer. Só acontece quando nós obedecemos e cremos. Terceira coisa importante é que essa palavra nos é dada, mas não pode ser possuída por nós. Isto é, ela é dada, continua sendo dada, mas não nos pertence. Isto é, nós não podemos manipulá-la, nós não podemos levá-la a dizer o que ela não diz, porque ela vem de Deus, demanda obediência, demanda fé. Ela é algo dado, é um presente para nós meditarmos, pensarmos e praticarmos. Quarta coisa importante que eu gostaria de registrar em relação ao Salmo 119 é que ele vem de Deus, mas se torna efetivo e real quando ele é praticado. Quando ele é praticado, o nosso relacionamento com os seres humanos muda. Quando ele é praticado, a nossa relação com o nosso Senhor Deus muda. Então, embora ele venha de Deus, deve fazer parte da nossa vida, recebida em obediência e em fé. Eu sei que muitas pessoas acham o Salmo 119 um pouco aborrecido, um pouco repetitivo. Acho que uma boa coisa para lermos bem o Salmo 119 é agirmos da seguinte maneira. Primeiro nós lemos o Salmo todo de uma vez, para pegar a estrutura, a ideia básica. Aí depois nós meditamos, aí separamos uma estrofe, meditamos nessa estrofe, deixamos, quem sabe, um dia passar, aí pegamos uma outra estrofe, porque essa vai repetir a anterior, que será repetida pela posterior. Então o Salmo 119 é para ser meditado, e você pode superar essa eventual circunstância tomando esse cuidado de ler e meditar, mas sempre levando em conta que é a palavra de Deus, dele vem, deve ser obedecida, crida, não podemos manipulá-la, não devemos fazer com que ela diga o que ela não diz, e ela se torna real e efetiva, vindo de Deus, quando nós praticamos, e isso transforma os nossos relacionamentos conosco mesmos, com os nossos próximos, com o nosso Senhor. Eu vou continuar destacando alguns versos deste salmo. Por agora eu paro aqui, mas volto já com a segunda parte do nosso estudo.